Bom dia a todos, obrigada, Fabrício. É um prazer de abrir essa sessão conjunta entre o Fórum Venoso Americano e a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Eu espero que essas sessões conjuntas se tornem mais frequentes em nossos eventos. Eu agradeço ao comitê organizador. Dr. Antônio Gaspari, você gostaria de fazer alguma consideração inicial? Eu não sei se ele está aqui conosco. Bom, então eu gostaria de chamar o Dr. Eduardo Ramacciotti, nosso colega, que vai falar sobre novos horizontes em anticoagulação. Bom dia a todos. Vocês conseguem ver os meus slides? Você consegue ver os meus slides, Fabrício? É um prazer apresentar em inglês em uma sessão para a Sociedade Goiana de Cirurgia Vascular. Eu farei essa apresentação de 10 minutos sobre novos horizontes de anticoagulação em 2021. Eu tenho vários disclosures, porque eu trabalho com anticoagulantes de todas as empresas, mas eu não tenho ação em nenhuma delas, então eu coloquei o slide assim mesmo. Fabrício, como você sabe, aqui no Brasil nós temos muita trombose. Essa projeção me foi dada pelo pessoal que rodou o ensaio COMPASS. A gente vê a prevalência e a incidência, a gente espera ver 1,5 milhões de TEVs por ano. É muito, a gente tem muitos 2 milhões de pacientes no Brasil com fibrilação atrial, 25 milhões de CAT e vários estentes e muitos pacientes com doenças vasculares e arteriais periféricas. Então, há muito espaço para desenvolver novas estratégias de anticoagulação, embora já tenhamos feito um bom trabalho até aqui. O ano passado eu ganhei o CACAR Award, o prêmio CACAR, e não é algo necessariamente novo, mas eles me perguntaram, eles me pediram para mostrar o que acontecia com o que tem acontecido com a anticoagulação nas duas últimas 20 anos e nos próximos 20 anos. Então, as 5 coisas dos últimos 20 anos. A descoberta de Fondaparinux, que foi muito importante 20 anos atrás, e nós provavelmente aprendemos mais no manejo da trombose associada ao câncer, e nós trouxemos para o público também os DOACs, eu participei tanto dos inibidores de fatores 2 e todos os DOACs. A gente fez um bom trabalho, mas há uma falta de evidência no tratamento endovascular, há muito que aprender. Mas nós aprendemos a conduzir melhor os eventos de sangramento. Então, isso foi os últimos 20 anos. Agora vamos falar dos próximos 20 anos. O fator 11 e fator 12, inibidores de fator 11 e fator 12, eu estou convencido de que precisaremos de melhores tratamentos endovasculares. Eu não gosto de colocação de stent nas veias, eu acho que a gente vai ter algo melhor nos próximos 20 anos. Nós também teremos novos alvos. Nós vamos ter tecnologia de edição de CRISP para tratar a trombofilia, teremos melhores biomarcadores e chegaremos a estratégias de profilaxia melhores, eu não acho que a gente vai chegar para zero evento, mas vamos diminuir a quantidade de eventos. E a genômica e a metabolômica também terão um grande papel. Eu acho, colegas, que nós teremos também uma educação médica melhor. Isso está vindo dos novos horizontes da anticoagulação. Nós lutamos contra uma pandemia terrível e aqui no Brasil eu acho que a gente fez um bom trabalho fazendo publicações sobre Covid. Esse é o ensaio Action que publicamos no Lancet alguns meses atrás e mostra que a profilaxia com Riva não trouxe nenhuma redução de eventos trombólicos e nós triplicamos o sangramento usando esses 20 miligramas. Eu não acho que seria bom para a profilaxia da TEV, mas nós mostramos no Trial Michel, que foi mostrado
que foi apresentado na Sociedade Europeia de Cardiologia, que 10 miligramas de Riva na alta do hospital diminui em 7% o risco de embolismo pulmonar no ANGIO-CT e já foi aceitada por um grande jornal, um grande periódico e será publicado, acho que em 5 dias. Nós fizemos uma boa colaboração com o Brasil e com o mundo em termos de anticoagulação na pandemia. Mas seguindo adiante, fator 11, inibição do fator 11, esse é o novo astro e vocês vão ouvir muito sobre isso. A evidência clínica mostra que o bloqueio total do fator 11 é atingível atrás de pequenas moléculas, anticorpos e genética, e nós podemos combinar com aspirina e clopidogrel. O raciocínio vem da epidemiologia humana, na qual mostramos e entendemos que existe a hemofilia C, que é relacionada à deficiência do fator 11. A inibição do fator 11 também vem da observação de uma baixa incidência de AVC isquêmico numa população askenazi, judia askenazi, que tem 8 vezes menos AVCs e infartos do miocárdio. Então, provavelmente, o fator 11 tem um papel em tudo isso. E hoje nós aprendemos que um fator 11 elevado é um fator de risco para trombose, inclusive para o ataque isquêmico transitório. Então, é muito bom para a anticoagulação. Nós acreditamos que os pacientes vão se beneficiar com a redução desses eventos trombóticos e nós estamos procurando agora informação sobre o sangramento. Nós temos tipos diferentes de inibidores de fator 11, são 4. A pequena molécula oral, a molécula sintética, anticorpos monoclonais e a nova tecnologia de RNA chamada ASOs. Esse é um trabalho conjunto da Bristol Myers e da Janssen, e a Bayer tem diferentes inibidores de fator 11 e há mais 12 empresas que estão fazendo pesquisa nesse sentido. E quem são os alvos? Número 1, doenças cerebrovasculares, AVCs isquêmicos e o ataque isquêmico transitório. A gente tem aqui muitos nos mercados do G7. A gente tem as síndromes coronárias agudas, a doença arterial periférica, a doença arterial coronária, a prevenção de AVC na fibrilação atrial, todos esses são alvos dessa inibição de fator 11. A gente ainda não definiu muito bem sobre o tratamento da TEV-X e do câncer associado à trombose. Esses aqui ainda não foram muito estudados, mas eu advogo nesse respeito. Eu acho que a gente tem que olhar também as doenças renais crônicas, porque eu acredito que nós vamos conseguir abordar isso com a inibição do fator 11. Agora estamos fazendo um estudo grande de fase 2 aqui no Brasil, eu sou parte desse estudo, e estamos testando diferentes doses de inibição do fator 11 para o pós-AVC, e é um estudo muito difícil de recrutar. O Jeff Wines acabou de publicar no New England Journal que a inibição do fator 11 para TKR, e agora o nome desse remédio é Milvexian. Essa é uma droga da Janssen. É uma pequena molécula oral que acabou de ser publicada, o Jeffrey Wise acabou de publicar. Olha a incidência de TVP, eu acho que aqui é lindo em comparação, essa comparação ficou muito boa, com um perfil de sangramento muito bom. Então, esses primeiros estudos já foram publicados no New England Journal, e o Jeffrey Wise também apresentou um anticorpo monoclonal com os mesmos resultados para essa substituição. Lembra desse nome? Abelacimab. Ele é o anticorpo monoclonal versus esses inibidores. Eu acho que é um momento interessante para estudar a anticoagulação. Os meus comentários finais. O fator
inibição do fator 10 e do fator 2 foram validadas com uma grande eficiência e segurança para o CAD, o DAP e com bons resultados. Mas o sangramento é uma questão em particular, especialmente quando estamos falando de AVC. O fator 11 pode ser uma nova alternativa para o tratamento da trombose e estamos planejando o estudo de fase 3, se esses dois estudos de fase 2 forem bem-sucedidos. A gente já foi bem-sucedido com alguns casos, mas estamos fazendo esse estudo sobre o AVC para que possamos seguir adiante com esses grandes estudos. E eu termino a minha apresentação com o senhor Edward Denning, dizendo que, sem dados, você é só mais uma pessoa com uma opinião. Minha opinião não vale muito, nós não temos muitos dados no fator 11, mas eu acredito que ele será bem sucedido nos ensaios de fase 3. Essa é a minha apresentação, Fabrício, foi um prazer apresentar em inglês para vocês. Obrigada, Dr. Ramaciotti. Informações muito importantes, foram informações muito importantes. Obrigada por compartilhar essas informações conosco. Essa é uma informação bem acessível, essa daí. E nova, né? Doutor Fabrício, agora ele vai falar sobre manejo da dor durante procedimentos venosos. Obrigada, Daniel. Eu gostaria de lembrá-los que nós estamos ao vivo no YouTube, nós temos pessoas do mundo todo. E enquanto eu estou esperando os meus slides, vocês podem colocar a minha apresentação, por favor? What I'm going to talk here, it's something that is not new. O que eu vou falar é algo que não é novo, mas será novo para procedimentos venosos. Meu nome é Fabrício Santiago, aqueles que estão ouvindo do mundo todo, eu não tenho nenhum conflito eu tenho um conflito de interesse e eu vou falar para vocês sobre o manejo da dor durante procedimentos venosos. Quando estamos falando sobre procedimentos venosos, quando estamos falando de procedimentos venosos, estamos falando sobre a punção da veia para fazer escleroterapia ou anestesia tumescente para flebotomias ou para termoablasão. Nós temos um conceito para isso, que é um estímulo danoso. É um estímulo que é danoso ou ameaça causar danos para tecido normal. A sua ocorrência pode ser prevista ocasionalmente e prevenível com uma profilaxia adequada. A profilaxia adequada é algo que a gente não discute o suficiente. Então, de 50% a 60% dos pacientes relatam uma dor intensa ou moderada durante procedimentos minimamente invasivos. Estima-se que 75% dos pacientes submetidos à cirurgia nos Estados Unidos, eles vivenciam um controle de dor inadequado. Isso é interessante. Esse é um estudo de 2001, é uma pesquisa, e podemos ver que 20% dos pacientes reportam que têm fobia de agulhas e 12% dizem que têm medo de ir ao médico. Nós tivemos vários tipos de medições farmacológicas e medições comportamentais, embora saibamos que a farmacológica é mais usada. E nós temos um ciclo de dor e ansiedade. Elas andam juntas. A ansiedade causa dor e a dor causa ansiedade. Quando estamos falando de procedimentos venosos, a correlação entre dor e ansiedade, nós percebemos que a ansiedade pode interferir nos nossos resultados. Esse é um estudo no qual os autores compararam pacientes categorizados como ansiosos e pacientes sem ansiedade. E você pode ver isso que na sala de recuperação a incidência de eventos adversos foi significativamente maior no grupo dos pacientes ansiosos, incluindo antes da alta. O nível de dor pós-operatória era mais alta no grupo de pacientes que sofriam de ansiedade. E o problema é o seguinte, quando a gente olha as diretrizes, não há nada a respeito do controle da dor e da ansiedade nos nossos procedimentos venosos. É claro, porque nós não temos uma evidência científica para isso.
Vamos começar com um desses métodos que eu vou apresentar. Ele não é um método novo, como mencionei anteriormente. É o óxido nítrico, que temos usado aqui desde 2018. E isso cria uma liberação hipotalâmica da corticotropina e a liberação de opioides endógenos e 90%, 99% dos gases são eliminados pelos pulmões. Uma proporção de 20% de óxido nítrico tem a mesma potência analgésica de que 15 miligramas de morfina. Esse é um estudo no qual os autores compararam o uso de óxido nítrico 20%, comparando com o grupo controle que não estava usando óxido nítrico. O que eles viram foi que os pacientes usando óxido nítrico tinham menos dor. E é claro que nós temos alguns efeitos colaterais. O mais comum é a náusea e a tontura, que ocorrem especialmente quando o óxido nítrico está uma concentração acima de 50% e quando usamos por mais de 45 minutos. Em geral, a concentração média fica entre 30% e 40% para controlar a dor. É claro que nós temos algumas contraindicações, como, por exemplo, o primeiro trimestre da gravidez, hipertensão pulmonar ou shunts intercardíacos da direita para a esquerda e para cirurgias de retina. Também temos problemas usando com pacientes claustrofóbicos e congestão nasal persistente. Essa é a outra modalidade. Eu coloquei aqui uma foto de um mágico, de um mago, porque é isso que a gente faz quando a gente começa a falar de hipnose, e principalmente nós que somos da ciência, não é mesmo? O conceito da hipnose é um estado de consciência com concentração reduzida e uma capacidade aumentada de resposta a sugestões. Portanto, colocando em outras palavras, para ficar mais simples, imagine que a sua mente é um computador e nós temos diferentes processadores. O processador principal é a rede de saliência, que é composta pelos nódulos da amígdala, do hipotálamo, do estriato, e ela regula a rede executiva e a rede de modo padrão. Em outras palavras, ele é o chefe. É ele que manda aqui. E o que acontece? Como nós fazemos uma indução hipnótica nos nossos pacientes? Nós mudamos o circuito. Nós mudamos o circuito e os processadores. Nós mudamos os comandos da rede de saliência. Desculpa aqui. E, geralmente, a rede executiva, ela tem uma influência causal na rede de modo padrão, reduzindo sua atividade, e isso causa uma alteração de a consciência de estímulos internos e externos, incluindo a dor, além da liberação da serotonina e da endorfina. E nós temos algumas publicações muito interessantes comparando pacientes. Esse é um exemplo de paciente que foi submetido à estimulação hot noxious e comparado com um grupo controle. Nós podemos ver aqui no círculo vermelho que os pacientes que estavam sob hipnose, elas tiveram menos eventos do que o grupo controle. É claro que isso depende da susceptibilidade do paciente, a indução hipnótica também que estamos promovendo e principalmente a sugestão hipnótica. A gente tem que ser um bom programador para fazer essas sugestões. Outros fatores que influenciam são psicológicos, biológicos e sociais. Esse é o primeiro estudo que eu percebi na literatura, que foi apresentada por Dr. Mathieu Josselin em 2019. Ele relatou que a indução hipnótica em 10 pacientes durante o procedimento venoso e que nenhum paciente reportou ansiedade e o score de dor foi muito baixo.
in 2018. This is a very small Esses são os doidos que estavam fazendo hipnose em 2019. Isso é um resumo do que estávamos fazendo com os nossos pacientes, especialmente para o controle da ansiedade e, por exemplo, nos procedimentos de escleroterapia, ablação térmica e controle de dor na lipidemia. Esse é apenas o horizonte, como eu mencionei, isso não é novo, mas há novos conceitos para fazer esses procedimentos endovenosos e para trazer dados numéricos. Nós estamos preparando uma análise retrospectiva multicêntrica durante os procedimentos com óxido nítrico e fazendo um estudo randomizado também. Muito obrigada. Thank you for your presentation, Dr. Fabrício. Very interesting data. Obrigada pela sua apresentação, Dr. Fabrício. Esses dados são muito importantes e muito interessante ver esses novos conceitos. Eu gostaria, now, de chamar o Dr. Igor Sinkros para falar sobre o tratamento de úlcera venosa, as novas perspectivas. Hello, Daniel. Everything's good? Can you see my presentation? Vocês conseguem ver a minha apresentação? Yes. Sim. Nós temos uma evolução das úlceras nos últimos 20 anos com relação à bandagem, pressão negativa, e eu vou falar sobre isso. Para a úlcera venosa, nós temos que começar uma avaliação clínica apropriada com antibióticos e também um cuidado multidisciplinar. E também nós temos que fazer uma avaliação do sistema venoso profundo e superficial, definir o que nós temos que fazer em termos de tratamento. Depois disso, nós temos que endereçar a ablação ou angioplastia, depois utilizamos a pressão negativa, nós temos que desenvolver métricas dérmicas, matrizes dérmicas e também a terapia de oxigênio hiperbárica. E nós usamos próteses, se necessário, e novas possibilidades de dispositivos. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre avaliação clínica. Sempre temos que cuidar do sistema venoso profundo, especialmente os pacientes com doença tromboembólica, úlceras de longo prazo. Aqui, nesse caso, temos uma mulher de 80 anos. Nós fizemos aqui uma angioplastia arterial e depois do debridamento e pressão negativa, nós avaliamos o sistema venoso profundo. Ela tinha uma compressão, ela nunca foi diagnosticada anteriormente, e depois fizemos uma flebografia com IVUS. Nós fizemos uma angioplastia com balão e uso de stent. Me desculpe, o palestrante congelou. Aqui nós temos o sistema Doppler, ultrassom endovascular. Aqui, angiotomo. E a úlcera cicatrizou depois de 15 meses. Nós também devemos tomar cuidado com o sistema venoso superficial. Nós sabemos que quando não há obstrução no profundo, nós temos que tratar o superficial. O Fórum Venoso Americano e as diretrizes recomendam o uso de termoablação durante a convalescência e também quando há dor. A Sociedade Brasileira também faz recomendações semelhantes e nós preferimos a ablação. Aqui temos um outro exemplo de um homem de 64 anos, HIV positivo, 2 anos com ulceração. Ele foi infectado, depois de 2 anos a úlcera apareceu, fizemos a termoablação da veia safena, pressão negativa sendo aplicada, fizemos um retalho neste paciente, um enxerto, e ele estava bem alguns dias depois. É importante também falar sobre a úlcera venosa, e nós temos que falar sobre a terapia de bandagem. E eu não vou falar muito sobre a bandagem, falarei mais sobre a compressão. Esse aqui foi um ensaio que foi feito na Universidade de São Paulo. Fizemos um estudo prospectivo, randomizando os pacientes para compressão e utilizamos a ablação para as veias safena perfurante. Nós tivemos 2 grupos. As taxas de velocidade de cicatrização da úlcera foi maior para o grupo de ablação. E, em ambos os casos, nós pudemos ver uma cicatrização
no final de 2 anos, mas a recorrência recidiva foi maior com a compressão sozinha do que comparada à radiofrequência. This is the clinic severity score. Aqui nós temos o score de severidade clínica. Aqui nós temos as taxas primárias depois de 1 mês da radiofrequência. Então, a radiofrequência, ela é segura, efetiva, nós podemos realizar na pele danificada. E agora, nós temos esses 3 tópicos: pressão negativa, matriz dérmica e terapia hiperbárica. Essa paciente, ela tem uma deficiência imune, ela não sabia exatamente o que tinha, ela tem um histórico de infecções desde criança e ela desenvolveu uma necrose de fáscia. E ela veio para a nossa equipe e nós fizemos várias debidações, terapia hiperbárica com oxigênio, aplicamos pressão negativa, matriz dérmica, e esse é o resultado que nós tivemos. Estamos extremamente felizes, pois ela pôde recuperar a sua vida normal, e ela estava em uma situação de perigo. Quando nós falamos sobre pressão negativa, nós utilizamos esse tipo de pressão subatmosférica, que foi desenvolvida nos anos 80. Nós temos vários equipamentos hoje em dia. Esses equipamentos aumentam a densidade dos capilares, inibe o crescimento bacteriano e há uma cicatrização mais rápida na preparação para enxerto dérmico. E há vantagens e desvantagens, muito mais vantagens comparadas a desvantagens neste caso. Indicações principais para o cuidado da ferida complexa, aguda e crônica também. Nós temos também terapia adjuvante com o enxerto dérmico. Agora, vamos falar sobre a matriz dérmica. A matriz dérmica é um tipo especial que nós utilizamos onde há uma camada superior com silicone, e nós temos a camada inferior com a matriz de microporo, colágeno, glicosaminas e fibras. E ela promove uma neovascularização, e assim você pode ter um enxerto melhor, e dessa forma você não perde a flexibilidade da perna. Então, é muito importante, na nossa especialidade, utilizar em úlceras de tornozelo. Nós temos 2 materiais dérmicos no Brasil atualmente. Nós indicamos para grandes feridas no tornozelo e o objetivo é melhorar o processo de cicatrização e prevenir a anquilose. A terapia de oxigênio hiperbárica, nós temos a revisão da Cochrane. Para a úlcera venosa, nós temos poucos estudos, alguns deles mostram um benefício significativo, mas um número muito pequeno de pacientes, e mesmo com úlceras diversas. A maior parte dos casos é utilizado para pacientes diabéticos com úlcera e também isquímia concomitante. Não é utilizado especialmente para úlcera venosa. Algumas vezes também é utilizado como terapia adjuvante. Novas possibilidades, nós temos hoje os lipogenes, que podemos utilizar a gordura para fazer células tronco. E nós não temos um artigo relacionado a isso, e nós não sabemos se teremos. Em conclusão, para a conduta da úlcera venosa, nós fazemos todos os tópicos listados anteriormente, e o que é importante é que devemos nos focar no diagnóstico e tratar a causa venosa primeiro. Depois disso, nós podemos realizar, então, a compressão, a atadura e todas as outras coisas. E o último slide é a fotobiomodulação com laser. Muitas pessoas estão utilizando com baixos níveis de terapia de laser e não há muitos artigos disponíveis na literatura. Hoje nós temos uma terapia de laser de alta intensidade também disponível e estamos tentando realizá-la, mas apenas a nível experimental no meu centro. E nós ainda não estamos recomendando porque não há resposta se funciona ou não. Nós estamos checando a temperatura aqui ao mesmo momento que usamos o laser. Muito obrigada, essa é a minha palestra. Eu gostaria de convidar a todos o Science no dia 11 de dezembro. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Igor. Foi uma excelente apresentação. Muito obrigado por compartilhar conosco.
Eu não sei se o Dr. Jorge Ulloa já está conosco. Bom, nós vamos fazer a palestra pré-gravada. Certo, então vamos para o vídeo. Vídeo do Ulloa. Me desculpe, nós não estamos ouvindo, a tradução não ouve. Me desculpe, a tradução simultânea está com áudio muito ruim. Eu vou falar sobre a resposta das válvulas que causam a síndrome trombótica. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Encontro Goiano, aos organizadores. Me desculpe, está muito ruim para a tradução. A tradução informa que o som está ruim. A incidência de insuficiência venosa crônica nós estamos vendo que essa insuficiência venosa crônica impacta os pacientes e sua qualidade de vida. Tratamentos atuais que nós temos são cirúrgicos, há abordagens bem singelas a respeito, e nós temos também a terapia elastocompressiva, mas que apresenta resultados ruins para esse tipo de paciente. Então, nós tivemos a ideia sobre esse sistema que é um modelo monocúspide, da válvula aórtica porcina. E a Vinovalva, ela é apoiada por um material de aço inoxidável rígido. Aqui nós temos o diâmetro de 10 milímetros por 21. E nós começamos a trabalhar com o modelo de 9 por 21. É claro que nós fizemos todos os ensaios in vitro de teste com corante e nós conseguimos lavar completamente o corante e a imagem das partículas na velocimetria mostrou que o fluxo ele não foi perturbado com este tipo de modelo. Agora, eu vou mostrar para vocês o acesso cirúrgico da válvula. Como nós acessamos esse tipo de veia e colocando aqui a prótese de maneira longitudinal, nós deixamos um espaço, nós temos aqui um desenho específico que se adequa nessa parte inferior para que elas fiquem aqui na direção do fluxo e feche contrafluxo. Dessa forma, nós fechamos com uma incisão em formato S e nós colocamos um patch para que ela se acomode de uma maneira ainda melhor. Okay. I think the video is done, isn't it, Fabrício? Fabrício. Todos os procedimentos são feitos de maneira cirúrgica, através de anestesia raquidiana. É claro, aqui nós temos a veia femoral e o fechamento é realizado com um PET de Prolin. Os resultados foram apresentados com 6 meses de segmento no Journal Vascular Surgery e
O segmento de 12 meses foi apresentado no Charing Cross e nós tivemos o follow-up de 24 meses apresentado na SDS em São Diego, com os nossos resultados. E aqui nós temos aqui o primeiro ano dos pacientes, 11 anos no primeiro ano e 8 no 2 anos. Nós perdemos um paciente no segmento, um paciente ficou relutante a voltar para o segmento por causa da situação de Covid no hospital, e o terceiro paciente faleceu devido a comorbidades não relacionadas. E o critério de inclusão dos pacientes, nós estávamos operando em pacientes com refluxos profundos, 1 segundo maior, comparado no refluxo axial, incompetência valvular. E em todos os nossos pacientes, eles possuíam síndrome trombótica secundária. Nós tivemos um CEAP de C5 a C6, os pacientes que conseguiam andar sem assistência, nós tínhamos ITB e IMC, conforme os números apresentados no slide. E esses pacientes, nenhum deles precisou hospitalização, tiveram a cicatrização da ferida rápida e nenhum efeito adverso nos primeiros 2 anos de segmento. Então, mesmo que esse estudo não foi designado para ver a rapidez de fecharmos a úlcera, ele foi um dos aspectos mais importantes da parte do paciente, a forma como a úlcera cicatriza depois da cirurgia. O follow-up de 2 anos mostrou um refluxo que diminuiu em 63% e uma melhoria do VCSS e também uma melhora em dor em 93%. E nós agora estamos indo para o ensaio pivotal, que foi feito pelas nossas mãos na Colômbia, pelo ensaio SAVI, que vai acontecer nos Estados Unidos, incluindo 75 pacientes e 20 localidades. Nós iremos agora dar um passo a mais na classificação, nós estamos incluindo pacientes C4B e acima, e nós fizemos o primeiro caso nos Estados Unidos há 2 semanas atrás. Nós temos em Cincinnati, aqui, feito pelo doutor da foto, e em Tucson, Arizona, pelas mãos de Luiz Leão. E para concluir, eu gostaria de agradecer o Dr. Mark Glickman pelo seu apoio, ajuda e também pelas melhorias contínuas. E as conclusões é que a venovalva parece ser segura, não há recidivas de úlcera e há uma cicatrização adequada e uma melhoria de 60% no VCSS, uma melhoria de 63% no refluxo e também 93% de melhoria na dor. E os 2 anos de resultados não apresentam eventos adversos. E eu gostaria de agradecer a equipe de organizadores pelo Encontro Goiano. Eu espero vê-los o ano que vem e a gente possa tomar uma caipirinha gostosa juntos. Obrigado pelo gentil convite. Excelente vídeo, Dr. Eu acho que, de fato, talvez seja uma solução para o refluxo venoso profundo. Eu gostaria agora de chamar a doutora Nassim Hedayari para falar sobre fazer as melhores escolhas de ablação venosa para o paciente. Muito obrigada. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Deixe-me ver. Nassim, você poderia se apresentar? Eu sei que você é muito famosa, principalmente nos Estados Unidos, na UC Davis. Eu não sei sobre isso, não. Bom, obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu trabalho no Hospital da Califórnia e eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e o Fórum Venoso Americano por me permitir estar aqui. É maravilhoso estar aqui e eu adorei as sessões até agora. E bom dia de ação de graças para você. Já passaram 2 dias, mas enfim, atrasado, bom dia de ação de graças. Vocês podem ver os meus slides? Sim. Eu não tenho nenhum conflito de interesse financeiro. Os objetivos da minha palestra esta manhã é
dar uma visão geral breve de como eu avalio os pacientes com doença venosa superficial e descrever o tipo de tratamento para cada paciente baseado na anatomia e algumas das lições que eu aprendi ao longo dos anos sobre como posso abordar esses pacientes. Em geral, a maior parte dos pacientes que eu atendo, eles têm CEAP de C2 a C6. E eu pego geralmente uma boa história, fazemos um exame físico com ultrassom para olhar a doença do refluxo e 20 a 30% dos pacientes que eu vejo na minha clínica já tiveram alguma intervenção anterior, como a ligação, uma ablação por radiofrequência parcial, uma ablação por espuma guiada por ultrassom, por exemplo. Essas tecnologias são muito boas e geralmente eles fazem um diagrama mostrando para a gente onde que você tem os problemas, onde que os vasos são tortuosos e isso me ajuda a decidir o que vou usar. Isso também nos dá alguns números interessantes, principalmente para o refluxo e para o tamanho das veias. Aqui nos Estados Unidos, muitas vezes a cobertura do seguro de saúde depende do tamanho da safena, da veia safena magna e parva, para que eles possam aprovar o procedimento. Então, aqui, esse slide é sobre o que eu uso geralmente, o que eu tenho feito ao longo dos anos para simplificar a minha prática clínica. Geralmente, eu faço um GSV e um SSV para o refluxo, isso não demora muito tempo, os pacientes, alguns deles precisam fazer outros exames, às vezes eu uso um spray de lidocaína para esses pacientes que sentem dor, e fazemos isso para alguns pacientes na nossa clínica. Nós não usamos nenhum tipo de sedação para esse tipo. A gente tem excelentes índices baixos de TVP, e vou falar também sobre o Venacial, que eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas para algumas empresas de seguro de saúde, eles ainda não cobrem esse procedimento, embora seja aprovado pelo FDA. Mas eu vou falar mais sobre ele mais à frente. Esse é algum dos meus procedimentos que eu já usei, ablação por radiofrequência, e eu já tive bons resultados. Um dos meus parceiros, colegas, usa o laser, a varitena, e usando também o Venacial na nossa clínica. E nós fizemos um padrão para como nós vamos usar esse Venacial, que seria típico usadamente por 3 dias e seguido por um ultrassom. Eu vou falar sobre alguns casos para demonstrar o que eu uso. Cada procedimento, essa aqui é uma paciente minha que tem a síndrome de Klippel-Trenaunay, e envolve o pé esquerdo e também tem o tornozelo e tem um envolvimento linfático e capilar que foi tratado por um colega meu com escleroterapia, e ela agora apresentou uma piora das veias de varizes da extremidade inferior, sentindo peso e inchaço. Ela também viu alguma certa descoloração, como você pode ver na figura, e uma diferença de tamanho, uma discrepância de tamanho. Ela teve um refluxo que foi demonstrado na veia safena magna, e ela tinha também uma das perfurantes da coxa grande, ela estava bem grande e tinha muitos tributários conectados a essa perfurante. Nós tratamos com o Venacial porque eu queria fechar essa perfurante, e eu tinha feito um mapeamento antes e usei a espuma guiada por ultrassom para tratar essa variz na sua coxa. Isso funcionou muito bem para ela. Esse é o ultrassom depois. Aqui você pode ver a junção safenofemoral, e aqui você pode ver o brilho, a diferença, e pode ver que ela se saiu muito bem com esse procedimento. Alguns dos pontos importantes que eu aprendi sobre o Venacial é que as veias não são contíguas e às vezes é difícil ter esse acesso. Se a veia é pequena, eu não uso a baía externa, só a interna, e eu faço o mapeamento das perfurantes antes, principalmente se há refluxo nas perfurantes, e eu estou interessada em tratá-las de início.
Em pacientes que têm uma ulceração venosa, eu sei que nós sempre falamos sobre a ablação para tratar a doença venosa superficial, nós geralmente usando o RFA, mas agora estamos usando o VenaSeal, porque a gente pode acessar a veia safena magna numa posição mais inferior. Nós também usamos, é muito útil para pacientes que têm refluxo nas veias perfurantes. E o Bennion publicou um estudo mostrando uma maior cicatrização das úlceras com o VenaSeal se comparado com a radioablação. Isso foi demonstrado e também em comparação com as taxas de recuperação, que foi muito melhor para o VenaSeal. Aqui, como você pode ver, nós podemos acessar pelo tornozelo e tratar todo o comprimento da veia com o VenaSeal. Esse é o ultrassom, a gente começou o catéter 5 centímetros antes da junção, e esse é um outro caso que eu gostaria de apresentar. Essa é uma paciente, mulher de 49 anos, que apresentou com uma veias varicosas muito grandes, mediais e laterais, proeminentes, e ela tinha anteriormente feito uma ablação por radiofrequência da veia safena magna, e ela tinha um refluxo significativo na safena acessória, e isso foi tratado com varitena, com a ablação por espuma. O que nós podemos ver aqui, essa aqui é a junção safeno-femoral, e o que vemos aqui é um espessamento da veia femoral comum, na veia femoral, desculpa, não comum, depois do duplex. E o técnico me chamou e falou assim, não dá para ver se é um espessamento, se é um trombo, o que exatamente é isso? Então, eu resolvi tratar com Eliquis por 2 semanas e depois repetir o ultrassom e ele estava o mesmo. Então, eu resolvi, depois dessas 2 semanas, parar com a anticoagulação, porque ela estava assintomática e ela saiu muito bem. Essa foi uma das primeiras experiências mais precoces, que seguimos todas as diretrizes, colocamos ela na posição de Trondheimberg, usamos a espuma, 5 centímetros da junção safeno-femoral. E essa foi uma das coisas estranhas que já tínhamos visto desde o início, mas como não havia tido problema, nós, com esse espessamento das paredes, eu achei que não teria problema. Eis aqui o que aprendi sobre o varitena. Essa foi o uso que eu fiz dele. Eu sei que as pessoas usam de maneira diferente, mas eu uso principalmente para veia safena magna tortuosa e veias safenas acessórias. Eu acho que é importante também para as veias safenas magnas remanescentes, previamente tratadas com a ligação proximal. Eu também uso uma veia perfurante na coxa e na panturrilha para fazer a pressão digital manual quando aplica a injeção, e a gente usa o ultrassom depois do procedimento também. A gente aconselha o paciente que talvez ele tenha alguma trombose de veias superficiais, especialmente se um pouco dessa espuma vai para as veias superficiais e pode haver uma pigmentação, principalmente em pacientes com peles mais escuras. Leva um pouco tempo para ela esvanecer, mas isso ajuda a falar para o paciente antes, ele sabendo que ele vai ter essa pigmentação e algum eritema possível, e o Jimenez publicou a sua experiência na UCLA, falando que umas 15,6% dos pacientes relataram uma dor pós-operatória. Bom, é por isso que eu uso o Varitena, principalmente. Eu faço algumas flebectomias concomitantes também, quando eu estou tratando doenças da veia safena magna ou parva. Eu uso a tumescência, a solução tumescente. Geralmente eu faço a minha flebectomia em estágio, porque se você esperar um pouco, essas veias, elas diminuem e talvez não precisem de tanto procedimento, porque as veias diminuem de tamanho. Eu acho que é importante saber em cada paciente, baseado na sua anatomia, se a veia safena magna ela é reta ou tortuosa, o que é importante saber disso para saber o que é melhor para cada paciente. Se você estiver tratando toda a veia safena magna e você não está preocupado com lesões nervosas, você pode escolher as diretrizes que funcionam melhor para a sua
prática e para o seu paciente com base no ultrassom e principalmente como que você vai estabelecer as diretrizes para o follow-up dentro da sua clínica. Novamente, eu gostaria de agradecê-los por me receber e por permitir fazer essa colaboração entre o AVF americano e a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Redayari. Essas foram considerações importantes sobre a flebectomia e sobre a pigmentação. Nós temos coisas importantes a discutir. Então, a próxima palestra agora é o Dr. Bill Marston sobre o estente venoso. Bill, você está conosco? Eu acho que eu o vi por aqui. Você gostaria que apresentássemos o seu vídeo ou você vai fazer a palestra ao vídeo? Eu acho que o vídeo é melhor porque a minha conexão de internet não está estável. Mas eu estarei aqui para perguntas posteriormente. Olá, o meu nome é Bill Marston e eu sou um cirurgião vascular na Universidade da Carolina do Norte e o presidente eleito do American Venous Forum. É um prazer participar nessa sessão conjunta na qual me deram o tema de estente venoso 101. O estente venoso, nós estamos acostumados a tratar as áreas de obstrução de fluxo de saída, e isso tipicamente se apresenta na veia femoral comum, na ilíaca externa, na veia ilíaca comum e na veia cava inferior. À medida que a gente trata os pacientes com doenças venosas mais complexas, como o CEAP classe 4 e a ulceração da perna, a incidência de obstrução da veia ilíaca é bastante elevada. Esse é um estudo publicado pelo nosso grupo na revista de cirurgia vascular, na qual constatamos que uma elevada proporção de pacientes apresentaram uma obstrução significativa com úlceras recalcitrantes da perna nos exames de tomografia e de ressonância magnética. Isso representa quase um quarto dos pacientes com mais de 80% de obstrução e pouco mais de um terço, mais de 50% de obstrução do fluxo de saída desses segmentos. E há um espectro real de obstrução venosa nos nossos pacientes, que vai desde a simples compressão da confluência ilíaca pela artéria ilíaca e, por vezes, a aorta, que comprime a veia ilíaca, até a obstrução completa de todo o segmento de fluxo de saída, geralmente num paciente prostrombótico que teve trombose completa de toda a via de fluxo de saída. E a conduta em relação a esses pacientes é muito diferente. Para efeitos dessa palestra, eu vou realmente concentrar-me nos casos pós-trombóticos, pois eles são mais complexos e requerem um tipo diferente de intervenção do que os pacientes com lesões compressivas não trombóticas. Foram desenvolvidos sistemas de classificação para descrever os tipos de obstrução venosa. Este é um descrito por Crowner et al., em que as lesões estenóticas são do tipo 1 ou tipo 2, dependendo do seu comprimento, e as obstruções completas são de tipo 3 ou tipo 4, novamente dependendo do comprimento da obstrução. E os dos tipos 3 e 4 são mais difíceis de tratar e têm mais falhas após o tratamento do que as do tipo 1 e 2. Esse seria um paciente típico que vemos frequentemente na nossa clínica de feridas, um homem de 52 anos com uma longa história de múltiplas TVPs e ulceração da perna, deficiência de proteínas e que estava tendo muitos problemas devido às úlceras de perna retratadas em sua perna esquerda. O nosso diagnóstico no laboratório de ultrassons identificou o refluxo nos sistemas profundo e superficial, mas também, o mais importante, foi essa falta de vasicidade na forma das ondas de veia femoral comum. Um sinal normal, como sabemos, que mostrou variação respiratória normal e aumento, mas num paciente com obstrução de fluxo de saída venosa, você vê uma linha plana, sem a variabilidade de uma forma de onda normal. E isso é altamente sugestivo de que existe uma obstrução dos segmentos de saída da pelvis. Você também pode confirmar os resultados da
tomo ou da ressonância magnética, olhando para a veia ilíaca à medida que ela passa pela parte profunda, atrás da artéria ilíaca, para se juntar à veia cava. E fazemos isso frequentemente para confirmação e para planejar o procedimento cirúrgico. Eu acho que esse é realmente um ponto-chave, particularmente para as veias ilíacas ocluídas em pacientes pós-trombóticos. É necessário planejar esses casos com uma reconstrução vascular arterial ou a reparação de um aneurisma de aorta. Trata-se de obter um bom fluxo por baixo da lesão obstrutiva, olhando para a veia femoral e para a veia femoral profunda, e depois ter uma boa estratégia para atravessar a obstrução e depois ver como será tratado todo o comprimento obstruído com stents, incluindo a confluência ilíaca. Nós fazemos um mapeamento bastante detalhado do influxo venoso, utilizando ultrassons para observar o fluxo através da veia femoral profunda e da veia femoral comum. Queremos ter certeza de que todos são com bom fluxo através de um dos dois vasos para que a veia femoral comum, porque se não fizermos isso, há uma alta taxa de trombose recorrente com a endoprótese. Também fazemos procedimentos guiados pelo CT3D, tal como fazemos com aneurismas como esse, para olhar a imagem guiada, e eles recebem uma pista para reabrir a veia ilíaca. Esses sistemas são importantes, de navegação são importantes, para encurtar o tempo do procedimento e reduzir a exposição à radiação. Há muitas opções de acesso, você pode entrar diretamente pela veia femoral aqui no meio da coxa, que obviamente não se faz em casos arteriais, mas é aceitável aceder aqui, isso é aceitável por entrar pela veia femoral comum para uma lesão pós-trombótica, porque muitas vezes é necessário fazer um stent na própria veia femoral comum. Então, no acesso também muito aceitável é pela veia poplítea, na posição pronada, em que se olha, pode ver toda a veia femoral, embora devamos dizer que, às vezes, temos um acesso tanto por essas veias jugulares, e a gente vê que, às vezes, é um caso de recanalização difícil. Passar por essa obstrução pode ser um desafio se for uma veia ilíaca completamente oculida. Por isso, temos que ser pacientes, demorar um pouco, explorar várias vias, e por essas razões eu considero frequentemente a utilização de anestesia geral para esses pacientes, bem como o fato de dilatar lesões ilíacas cronicamente ocluídas geralmente é doloroso. Nós usamos bainhas rígidas e longas para o suporte, é um procedimento mais difícil do que um TCO arterial, e nós usamos um fio guia e, às vezes, um fio de recanalização com ponta dura para atravessar o bloqueio mais severo da veia. Esse é o sistema de travessia triaxial da Cook, que realmente coloca tudo num único catéter, e é muito bom você pode injetar frequentemente através da porta, sem remover o seu fio guia, para orientar o seu procedimento. É muito importante entender a anatomia exata da veia ilíaca ao atravessar a pelvis, para entender a qual direção se dirigir com os seus catéteres para recanalizar a cicatriz de uma veia cronicamente ocluída. Nós usamos vários pontos de acesso com ângulos diferentes, tudo guiado por imagem, para ter certeza de que estamos seguindo o fluxo correto. Nós também usamos o fluorofade. É possível sair da veia ilíaca quando se trabalha nessas obstruções. Aqui eu entro pela via retroperitoneal. Muitas vezes isso não é um problema, mas às vezes, se houver um problema, eu volto e tento encontrar uma outra via, porque é raro que isso resulte em hematomas retroperitoneais significativos. Uma vez que o fio atravessa a lesão e se confirma o sucesso de acesso à veia cava inferior, no segmento normal, nós começamos a fazer a dilatação da via, começamos com um balão pequeno de 4 a 5 milímetros para ter certeza que você está no espaço correto. Você não quer fazer a dilatação com um balão de 12 ou 14 milímetros,
milímetros antes de confirmar se você está na veia ilíaca ao longo do curso da recanalização. Aí você pode passar para balões maiores para gradualmente chegar ao tamanho que você deseja para colocar o stent. Em todos esses casos, a gente usa o IVUS para examinar o intralumen e procurar o início e o fim dos segmentos da doença. E aqui a gente mostra o IVUS sendo colocado no lugar para encontrar a área proximal da veia normal até a gente chegar a uma veia normal novamente depois da obstrução venosa. Aqui a gente teve um caso muito semelhante, mas arterial, com boa fluência, uma boa saída, um bom condutor. Há algumas coisas críticas sobre os stents. Eu não vou falar sobre os stents que estão disponíveis, porque isso está em evolução, mas há alguns stents de nitinol e o clássico stent, que são importantes. Se você tiver uma veia cronicamente ocluída, geralmente nós usamos um stent de tamanho normal. Depois da dilatação, pré e pós-dilatação com os balões de alta pressão, seria importante ver o tamanho do lumen e fazer nesse procedimento inicial e sobrepor os stents de 2 a 4 centímetros. E você tem que evitar fazer uma sobreposição ao segmento ao ligamento inguinal, pois isso pode aumentar o risco de fraturas do stent. Portanto, se você for sobrepor, é muito melhor fazer na veia ilíaca externa proximal ao ligamento inguinal. E, novamente, a dilatação total da via, a gente gosta de ver a femoral comum e a externa com pelo menos 12 milímetros de diâmetro, e para alguns pacientes talvez seja difícil atingir esse número, mas a utilização de balões de alta pressão consegue aumentar ele o máximo possível para usar o stent, a endoprótese. Depois do procedimento, a anticoagulação é muito importante para essas oclusões crônicas. Se o paciente não é pós-trombótico, eu acho que qualquer terapia antiagregante é adequada, mas podemos usar estratégias diferentes. Para oclusões crônicas, a gente recomenda heparina de baixo peso molecular durante as primeiras 3 a 4 semanas e depois uma anticoagulação durante os próximos 6 meses. Quais são as taxas de patência após esses procedimentos? Para lesões não trombóticas, é excelente. Esse é um dos ensaios com stent venoso que relataram mais de 96% de pacientes com a patência primária em 3 anos. Pacientes pós-trombóticos, a patência primária não foi tão boa, foi 64% em 3 anos, mas com a reintervenção, a patência secundária pode chegar a 90%. Em resumo, esses pacientes com obstrução ilíaca são comuns em doenças venosas complexas, e isso afeta gravemente a qualidade de vida, causando ulcerações e outros sintomas. Nós podemos geralmente intervir para reabrir, para fazer a reperfuração, mas são necessárias ferramentas e técnicas específicas, bem como um planejamento e uma conduta adequada, cuidadosa. Obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Bom, eu acho que temos alguns minutos, não temos, Fabrício? Sim, nós temos um tempo para perguntas e respostas. Ok, eu gostaria de começar com uma pergunta para você. Você poderia nos dizer sobre a curva de aprendizagem da hipnose? Como é que é essa curva de aprendizagem? Como a gente pode aprender a fazer a hipnose com os nossos pacientes? Eu posso dizer para você que não é rápido, porque, como eu disse, você precisa ser um bom programador, você precisa entender os pacientes. Um dos problemas da hipnose é que você perde um certo tempo com o paciente, você precisa conhecê-lo, os aspectos culturais, sociais, você precisa fazer uma entrevista com o paciente para que você coloque, então, o programa que será o melhor para aquele paciente em específico. Esse aí é um dos aspectos negativos. Mas é super barato, é bem barato, comparado a qualquer droga, não é? Especialmente quando falamos de ansiedade. Certo? Fabrício, você gostaria de fazer algumas perguntas? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Ramacciotti. Ramacciotti, você está conosco? Sim, então, com relação às drogas
mencionadas por você, antifator 11, uma vez que nós tenhamos elas disponíveis, quando a gente vai ter elas disponíveis, antifator 11? Acho que vai demorar um tempinho. Nós precisamos desenvolver um programa completo que gira em torno de 3 a 4 anos. Há uma lacuna entre a geração de dados, então nós temos que tentar fazer novos ensaios, e nos próximos 4 anos, nós não vamos ver tantos estudos de fase 3, mas depois disso vai haver vários. Dependendo dos resultados dos estudos de fase 2 para prevenção de AVC, recorrência de AVC, vai depender dos estudos de fase 2. Então, a gente vai ter uma certa lacuna aí. Certo, eu posso continuar fazendo as perguntas? Ok, eu gostaria de fazer uma pergunta provocativa agora. Se você tivesse que escolher um método, então você tem uma grande insuficiência da safena magna e você tem que escolher um método, qual escolheria? É termoablação. Ok, obrigado. Bill, qual a frequência que você realiza as endovenectomias durante as recanalizações e qual a frequência que você acredita ser importante, ou você tem algum espaço, para fístula arteriovenosas persistentes ou temporárias para casos de fluxos ruins nos pacientes? É uma excelente pergunta, e eu não faço isso muito frequentemente, mas eu não tenho certeza se sabemos exatamente quando fazê-lo. A melhor forma seria fazer a primeira vez que você pega o caso numa oclusão crônica, que vai até a artéria comum, e você não tem um fluxo bom na femoral, e você quer fazer um procedimento nessas lesões. Mas o que acontece frequentemente, que quando você desce para a femoral, o paciente volta 3 ou 4 meses depois e ele apresenta estenose naquele estante colocado. Então, acho que talvez uma flebectomia você visualiza. Então, tudo está em evolução e a melhor forma é tentar estimar o fluxo de entrada, porque uma coisa crítica sobre esses casos da veia femoral profunda, a gente não consegue medir de melhor forma se ele está bom ou ruim. Então, essa a falha mais comum nesses pacientes que possuem um fluxo de entrada ruim. E provavelmente seria bom um FAV. Rory, você está conosco? Não? Ele não está conectado. Ok. Igor, você nos mostrou muitos aspectos diferentes da cicatrização da úlcera. Você sabe algum ensaio randomizado controlado ou estudos que estão sendo realizados hoje com relação à lesão transcutânea, outros conceitos que você nos demonstrou? Não. Eu não encontrei nenhum protocolo ainda, eu tenho apenas ideias que podemos utilizá-lo, mas a melhor coisa a fazer é tratar. Me desculpe, o palestrante congelou. Todas essas úlceras vão cicatrizar, então, se você tem o Venacil, igual foi demonstrado, seria excelente utilizar o Venacil para úlceras. Então, com as suas experiências, Dona Nassi, qual que é a sua experiência com as úlceras, o Venacil para as úlceras? Nós somos muito agressivos com relação às doenças arteriovenosas e quando nós fazemos os ultrassons, igual o doutor falou, nós temos que nos certificar que não há nenhum componente de obstrução ilíaca e a cicatrização da ferida é crucial. Muitos desses pacientes vêm aqui, eles nunca tiveram um tratamento de compressão. Então, nós temos a certeza que haja compressão e nós somos muito agressivos com o nosso tratamento para a cicatrização da ferida. Nós, algumas vezes, fazemos uma pressão negativa, a atadura, e há pacientes que estão no ponto que eles precisam de enxerto, e nós fazemos. Então, nós somos bem agressivos nessa abordagem com os pacientes, e nós estamos tratando as doenças venosas superficiais, e se há perfurantes, tratamos as perfurantes também. Então, há vários grupos de veias por baixo das úlceras que estão
aplicando pressão na cicatriz. Então, nós somos muito agressivos no tratamento da cicatriz e nós tratamos as doenças superficiais venosas e também olhamos a parte arterial. É uma população difícil e eu acho que alguns dos pacientes que nós atendemos, há também aspectos sociais envolvidos, obesidade, etc., coisas que não podemos controlar e que pode afetar tudo isso. E o oxigênio hiperbárico, eu não tenho muita experiência, porque a gente não tem na nossa instituição. E também nós temos um hospital aéreo que tem a terapia e alguns pacientes, eles consentiram, mas a gente não tem tanta experiência com isso. Então, alguns centros locais têm, mas na nossa universidade a gente não tem o tratamento hiperbárico. Eu não sei se o Dr. Morrison tem experiência com a terapia hiperbárica para cicatrização de feridas. Bom, eu ecoo aquilo que você falou, esse conceito com os pacientes que têm úlcera. Qual que é o caminho da terapia venosa para a cicatrização? É igual a gente disse, nós temos a ilíaca, nós temos as perfurantes, e nós tentamos eliminar tudo que nós podemos que seja anormal de maneira mais rápida, baseado. Então, se você faz isso, você consegue uma cicatrização mais rápida. E com relação à câmara hiperbárica, isso não há aprovação nos Estados Unidos, porque não há evidências que ajudam a cicatrização venosa. Provavelmente, nós não estamos falando de feridas hipóxicas, são mais infecciosas, então a gente não usa para úlceras venosas no momento. A única forma para os veteranos, eles conseguem no hospital aéreo, eles não precisam pagar, não há planos de saúde que pagam isso. Então, é isso. Bom, o Tom está conosco? Bom, acho que, Daniel, você pode fechar a sessão, nós já estamos um pouquinho atrasados. Ok, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pelo compartilhamento de conhecimentos. Eu estou fechando a sessão e desejo a vocês um excelente final de semana. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada. Então, agora nós vamos ter um intervalo, tá? E depois do intervalo nós voltamos para a sessão final.